Saudações, Redevils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa, estou aqui do lado do meu parceiro Daniel Martins para esse vídeo de React. Vamos ver o que o Fred Caldeira fala sobre a situação do Manchester United, fala sobre Rashford, fala sobre Dan Ashworth, fala sobre Jim Ratcliffe, a Ineos, enfim, faz um apanhado geral de tudo isso aí que envolve o Manchester United, mas internamente. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa introdução oficial. Então, roda a vinheta. E é isso. E aí, Daniel? Tudo certo contigo? Vamos falar um pouquinho aí sobre alguns dos pontos mais polêmicos do Manchester United nessa temporada, né? Salve, Vitor. Salve, galera de casa que estamos assistindo na Red Devil. Rapaz, vamos falar aí sobre o menino Rashford. Será que está fazendo as malas aí para deixar a equipe mancuniana? É o que tudo indica, sim, né? Vamos fazer esse react aí no vídeo do grande Fred Caldeira e ver o que ele fala sobre essa situação do Rashford. Boa, antes da gente começar o react de vez, deixa eu convidar vocês para participarem do nosso grupo VIP no WhatsApp. Grupo VIP que é a casa do torcedor do Manchester United no WhatsApp, eu brinco dizendo isso, porque é lá onde a gente se encontra com o torcedor, toda a equipe Man United BR está lá, e a gente se encontra com vocês que são torcedores, além de, claro, a gente trazer informações exclusivas, além da gente ter debates, ter análises, informações, algumas discussões que tem que ter também. A gente também atualiza vocês de tudo o que envolve a Man United BR, né? Tudo que está por trás das câmeras também, a gente leva para vocês lá através do nosso grupo VIP. E esta é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto, não só o canal no YouTube, mas todo o projeto Man United BR. Claro, a gente vem sempre trazendo algumas inovações, isso depende de tecnologia, que depende também da parte financeira, e tudo isso também depende da ajuda de vocês, porque é a partir disso que a gente consegue fazer esse projeto aqui dar certo. Então é só vocês lerem o QR Code que está aqui na tela ou clicar na descrição aqui deste vídeo que está o nosso link para o grupo VIP Man United BR. Vocês pagam um valorzinho ali vitalício e tem acesso... Valor simbólico, né? Simbólico, uma coisa assim bem simples mesmo para ajudar. O fato é esse, para vocês ajudar, e tem, claro, alguns benefícios. Um desses benefícios, por exemplo, é desconto na nossa loja Man United BR. A loja Man United BR que tem mais de 50 produtos pensados exclusivos para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. São estampas exclusivas de camisas masculinas, femininas, infantis também, até para bebês a gente tem lá. A gente tem também canecas, tem bonés, enfim, é uma variedade imensa de produtos que a gente tem lá na loja Man United BR, e tudo isso serve também de uma forma de vocês apoiarem a gente. Vocês vão estar vestidos de Manchester United Brasil e também ajudam o nosso projeto. Mais uma vez, é só vocês lerem o QR Code que está na tela ou clicar na descrição desse vídeo. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o nosso clube de membros, que é uma forma de vocês apoiarem especificamente o nosso canal aqui no YouTube. São 3 planos diferentes, a partir de R$ 4,99, então um precinho ali de um caldo de cana com pastel. Mais barato do que um caldo de cana com pastel aqui na minha cidade. Vocês estão ajudando a gente, porque isso, além de ajudarem a gente financeiramente, óbvio, como eu já falei, é muito importante para o nosso projeto, vocês também estão mostrando para o YouTube que o nosso canal é um canal de valor, um canal que entrega um conteúdo de qualidade, e isso vai fazer com que os nossos vídeos, os nossos reacts como esse, as nossas análises cheguem para muito mais torcedores do Manchester United aqui no Brasil. É isso? Então está pago o nosso merchan, o chefe fica muito feliz com isso, e agora a gente pode sim ir para o nosso react, exatamente. Deixa eu colocar aqui o nosso amigo Fred Caldeira, convidado da live de hoje. Fred Caldeira, a gente está podendo, tá? Convidado internacional, o Fred Caldeira. Exatamente. Um dia, quem sabe, ele participa, né, Vitor? Um dia, quem sabe. Então, o convite já está feito para participar aqui dessa resenha ao vivo, não só apenas através do react. Vamos lá, vamos escutar o Fred Caldeira aí nesse início de vídeo. Vamos lá, gente. Esse vídeo é para tratar de principalmente 3 nomes: Marcus Rashford, Dan Ashworth e Jim Ratcliffe. Jogador, diretor e dono. Tá, falar do inglês, né? Eu ia comentar isso, do inglês, que é uma loucura, né? A gente fala do jeito que a gente bem quiser aqui, e ele mete lá uma pronúncia.
Quando ele meteu o Marcus Rashford, eu aqui, Aí o Jim Rashford, pô, loucura. Eu nem consigo repetir, rapaz. Nessa pronúncia que ele fez é impossível. A qualidade. Qualidade absurda. Proprietário, investidor, seja lá qual alcunha você quer dar para o novo gestor de futebol do Manchester United, desde janeiro de 2024. Vai completar um ano daqui a pouco, portanto. Eu vou começar pelo caso mais importante, talvez, ou pelo menos mais simbólico, talvez. Não sei como adjetificar, mas eu vou começar por dentro do campo. Eu vou começar pelo Marcus Rashford, porque é uma história que é tão triste nesse momento, cara. 2 décadas atrás, o Rashford chegava para as categorias de base do Manchester United com 7 anos de idade. E ele viveu o sonho impossível. De torcedor para jogador. De um bairro empobrecido aqui em Manchester, Wythenshawe, para vida de jogador de futebol, para provedor da própria família e de tantas outras famílias. Né? Todo mundo se lembra do que o Rashford fez, principalmente durante a pandemia, mas não somente. Ele tem mais de 400 jogos, mais de 130 gols pelo Clube do Coração, mais de 8 temporadas como profissional. E parece que essa desconexão tão flagrante nesse momento e tão crescente nos últimos anos tem cara, traço, cheiro de definitiva, sabe? Doeu ver uma bandeira no setor visitante da torcida do Manchester United, no estádio do Tottenham, nesta quarta-feira, dizendo: chega de desculpas, adeus, Rashford. Cara, eu vou dar uma pausa aqui para a gente começar falando de todo esse discurso que o Fred fez. E, Daniel, assim, sinceramente, para mim, eu entendo bastante isso tudo que ele falou, porque eu compartilho desse pensamento de uma forma que um carinho diferente pelo Rashford. E isso não é de muito tempo, assim, não é que muito tempo, é que eu pensei nisso há pouco tempo. Desde quando começou esse momento mais grave, digamos assim, de possível saída do Rashford, né? Isso está com pouco tempo aí, principalmente depois da chegada do Ruben Amorim, né? Que o Rashford começa como titular, depois ele vai para o banco e depois nem isso, né? Principalmente naquele jogo contra o Manchester City, que tanto o Rashford como o Garnacho, eles são tirados da relação, né? Não vou nem para o banco. E depois daquele dia ali, eu vi muitos torcedores ingleses nas redes sociais falando sobre esse carinho que tem pelo Marcus Rashford, citando exatamente esses argumentos que o Fred trouxe aqui para a gente. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem culturas diferentes de futebol, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura bem diferente, e isso não é culpa só da torcida, os jogadores têm culpa, os clubes têm muita culpa também, e meio que a gente não se apega a jogador aqui no Brasil. São pouquíssimos os jogadores que a gente pode falar que são ídolos aqui no Brasil e que assim ficaram sim, sempre, né? Viraram ídolos e são ídolos e ponto final. Principalmente porque eles vão muito cedo para a Europa, né? E também porque eles mudam de time aqui no Brasil. Porque a paciência que a gente tem com os jogadores, mesmo sendo da casa, ela é muito frágil aqui no Brasil. Um exemplo assim mais recente que eu posso dar aqui é, por exemplo, o Gabigol do Flamengo. Gabigol, que foi o autor de gols importantíssimos, um jogador que tem a cara do Flamengo, ele é a personificação do que é o Flamengo, né? Que é aquele torcedor, com todo respeito ao torcedor do Flamengo. Até o torcedor do Flamengo concorda comigo. É aquele torcedor chato, aquele torcedor que se acha mais do que tudo, que acha que o time dele é o maior do planeta, não tem a menor discussão. E o Gabigol é a personificação disso, porque ele se acha o melhor atacante do mundo, o maior goleador, o maior artilheiro, o mais bonito, o melhor cantor de rap, tudo isso, né? Então, assim, as personalidades do torcedor médio do Flamengo com o Gabigol, elas se unem. E agora a gente está vendo o Gabigol saindo do Flamengo de uma maneira não muito legal, assim, não sai pela porta da frente assim completamente, e indo jogar no Cruzeiro.
no primeiro vacilo lá que o Gabigol der no Cruzeiro, a torcida do Flamengo já cai para cima dele e esquece que ele foi ídolo dos caras, né? Então, assim, a gente não tem essa relação cultural de cultuar ídolos dentro do futebol como acontece lá na Inglaterra. Então, esse é o primeiro disclaimer que a gente tem que fazer, né? Essa diferenciação do nosso sentimento como torcedor brasileiro aqui, do Manchester United, que ama o Manchester United, que gosta do Marcus Rashford, né? Que entende essa paixão pelo Marcus Rashford, mas que não tem esse apreço completo pelo atacante, nem por nenhum outro. Não é porque é o Rashford, não é por nenhum outro. Mas eu falo especificamente do Rashford, além, claro, dessa situação agora dele estar quase saindo, mas também pelo fato do Rashford ser nascido em Manchester, ter jogado toda a sua categoria de base desde a escolinha no Manchester, ter estudado na escola de Manchester, ter uma relação muito próxima com o morador de Manchester, né, que isso também faz diferença, né? O Marcus Rashford ajuda o vizinho ali, então é uma coisa que é muito próxima. E, bom, por motivos futebolísticos, que, claro, é o mais importante aqui, porque a gente está falando de um time de futebol e não de uma ONG, mas por motivos futebolísticos, a gente está deixando de lado tudo isso e praticamente enxotando o Marcus Rashford do time, como no caso dessa bandeira, que inclusive essa bandeira aí, eu vou até concluir minha fala com isso, pode ser uma coisa não da torcida, mas de um torcedor. Um torcedor que estava puto, mais puto do que todos os outros com o Rashford, fez uma bandeira e levou para o estádio. Claro que acaba indo na conta de todo o torcedor do Manchester United, porque estava no estádio e tudo mais, né? Estava na torcida do visitante e tudo mais. Mas pode ter sido um só torcedor, então eu não vou levar tão em consideração essa faixa assim, porque eu não considero que esse seja o sentimento de todos os torcedores. O que é que tu fala aí dessa primeira etapa do vídeo aí, Dan? Vitor, a questão da bandeira, ela é forte, né? É pesada, até entendo como uma falta de respeito para com a pessoa Marcus Rashford. Em momento nenhum na carreira dele, ele desrespeitou o clube, muito pelo contrário, que nem o Fred comentou aí no vídeo, né, na abertura, ele viveu esse sonho, né, de ser morador de Manchester, torcedor do clube, fazer as categorias de base, as escolinhas ali pelo Manchester United, e se profissionalizar. Todos nós temos um carinho pelo Rashford, eu, você, acho que todos os torcedores brasileiros gostam, né, do Marcus Rashford, gostam tanto da pessoa como do jogador, né? Eu costumo dizer ele no grupo VIP, enfim, nos debates, ele é um grande jogador, ele tem grandes qualidades, né? Tem drible, ele tem passe, ele tem velocidade, tem explosão, ele tem chute. O problema é que o extracampo, algo aconteceu, enfim, a cabeça dele talvez, né, eles não estejam num melhor momento, né, pessoal, enfim, essas coisas extracampo a gente não sabe, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Rashford e gostaria muito que ele pudesse, né, recuperar o futebol que ele já apresentou outras vezes. Ele já foi goleador do Manchester na temporada, já jogou muito, né, já nos ajudou muito, mas eu entendo que no atual momento, até para ele ter uma preservação e talvez ele tentar colocar um pouco a cabeça no lugar, buscar novos ares, enfim, acho que é fundamental ele sair nessa janela de janeiro, mas não sair pela porta dos fundos, enfim, chutado, né? Eu acho muito difícil ser vendido agora em janeiro, até pelo valor que ele custa no mercado, clube nenhum vai querer pagar, né? Então, provavelmente especula-se algumas propostas aí do Milan por empréstimo e tudo mais. Acredito que o empréstimo até o final da temporada é a melhor saída para o Rashford agora. E aí a gente pode debater mais para frente a questão de fair play financeiro, das finanças do clube, mas eu tenho um carinho aí especial pelo Rashford e gostaria que ele recuperasse o futebol dele, né? Mas entendo que neste momento, tanto para o clube quanto para ele, já está uma relação desgastada, é melhor ele fazer 6 meses aí, que é o que falta para o final da temporada, ir de empréstimo em outro clube, de repente coloca a cabeça no lugar e no final da temporada e no início da próxima temporada a gente senta aqui de novo e conversa aqui, tem um novo debate sobre o Marcus Rashford. E o engraçado é que seria a primeira vez que ele sairia de Manchester, né? Porque, enfim, formado desde sempre, nunca saiu, não foi emprestado, nem nada disso. Então, seria o primeiro contato que ele teria fora do Manchester United. É até legal para ver como ele se sairia, né? Também. Justamente por nunca ter jogado em outro clube
ser da cidade, enfim, acho que seria legal também nesse ponto, nesse quesito. Boa. Porque essa desconexão é a que parecia um cristal pouco provável de quebrar e, pelo visto, se partiu. É claro que aquela faixa não fala pela torcida do Manchester United, mas fala por uma parcela que vive o clube, né? Quem viaja para ver os jogos é uma galera que realmente, em qualquer lugar do mundo, né, tem uma voz um pouco mais representativa, dá para dizer assim. E doeu ver aquela bandeira ali, cara. Como que uma relação dos sonhos virou isso? Aqui na Inglaterra, aqui no Brasil, eu já fui muito arquibancada e sei muito bem disso. Não sei se depende muito de estado para outro, mas acho que é uma coisa nacional mesmo. Mas no Rio de Janeiro tem muito isso. O jogador da base, ele é imediatamente criticado, né? Não há muita paciência, ainda mais quando o clube vai mal e tem que jogar molecada. O meu clube vive muito isso, né? Se não fosse Xerém, não sei onde estava o Fluminense. E são vários jogadores de Xerém que davam traços de futebol no profissional muito jovens ainda, e mesmo assim eram vaiados por parte da torcida e depois desabrocharam. Então tem uma relação um pouco agridoce ali, de valorizar a molecada, mas também de criticar muito caso não dê certo quase que imediatamente. Aqui essa relação era um pouco menos amarga. Os clubes ingleses têm um orgulho muito grande, alguns mais tradicionalmente e outros menos, de revelar jogadores, de cuidar debaixo da asa. É claro que o comportamento desses jogadores também é colocado dentro de uma ótica diferente, né? Por exemplo, até hoje a torcida do Liverpool não perdoa o Owen, né, por ter saído do Liverpool para o Real Madrid e depois para vestir a camisa do Manchester United, né? Um cara da base não pode fazer isso. Vamos ver como é que vai ser o futuro do Arnold, inclusive. Ele pode ter o mesmo caminho em direção a Madrid. Mas o que eu quero dizer com isso é que existe uma relação umbilical ali, de pelo menos inicialmente ter uma paciência e aplaudir essa molecada jogando bem ou jogando mal. É uma conexão especial, portanto, se você vem da base e está no time profissional. Ainda mais num clube como o Manchester United, que tem um histórico absurdo de times majoritariamente da base muito vencedores, né? Desde Busby Babes até a classe de 92, que a gente conhece mais, né? De Beckham, Scholes, Giggs e companhia. Nesse clube que desde 1937, quase 90 anos, portanto, relaciona pelo menos um jogador da base a cada partida. Isso é muito doido. Não sei se é um recorde mundial, mas é um recorde que sempre que eu relembro e repito, eu me reassusto. Eu acho muito impressionante. Então, existe ali uma relação especial entre a base e o Manchester United. E o Rashford era visto, dá para falar no passado, como uma das principais promessas dos últimos tempos, tá? E eu não discordo que seja a hora dele sair. Eu acho mesmo que pode ser melhor para ele, e a depender da proposta, pode ser o melhor para o clube. Mas é triste, cara. É triste que termine assim, né? Desde que ele subiu em 2016, ele entregou 20 ou mais gols em 3 das 8 temporadas. O que já denota uma inconsistência, uma irregularidade técnica e física. São muitas lesões. E também picos interessantes, né? Como principalmente, né, a grande temporada dele, não tem tanto tempo assim, foi 22-23, a primeira do Erik ten Hag, também uma temporada muito promissora coletivamente. O Manchester United conquista a Copa da Liga, termina a Premier League no pelotão de cima, e o Rashford termina a temporada com 30 gols e 9 assistências. Parecia que ali que agora vai. E não foi, porque a temporada seguinte foi terrível, e essa tá bem mais ou menos dentro de campo, e fora tá horrível também. Eu pausei aqui, Daniel, para a gente falar um pouco sobre essa questão da relação com a categoria de base. A gente já falou aqui um pouco da relação da torcida com o clube, com os jogadores, né? Que para mim é bem diferente da nossa percepção brasileira para o torcedor inglês com o seu clube. E nessa relação da categoria de base, ela é bem assim também, né? É praticamente a mesma coisa. Os jogadores das categorias de base lá na Inglaterra, eles têm um carinho especial. Eu não acho, assim como o Fred falou, eu não concordo tanto assim, que a gente tem todo esse carinho com a base, sinceramente. A gente tem carinho com alguns jogadores. A gente, alguns jogadores, principalmente aqueles que a gente tem maior expectativa, a gente tem um carinho. Mas não, né, eu acho que com o passar dos anos e com algumas safras de jogadores bem abaixo, sendo bem sincero, revelados pelas categorias de base do Manchester United,
eu acho que a gente parou de ter um carinho tão grande assim com as categorias de base. Esse recorde que ele cita aí, de que está sempre colocando um jogador lá, é verdade, de fato é legal, e principalmente quando a gente tem alguns jogadores que são úteis de fato, né? Porque assim, esse recorde ele não é um recorde só por ter algum jogador, né? Ele não é um recorde qualquer. Esse recorde ele é o recorde de jogadores que de fato jogam, por exemplo. Agora o Rashford não está jogando. O Garnacho também, que é da base também, ele também não está jogando. Mas a gente tem o Kobe Mainoo, que é titular do time. Há alguns anos atrás, a gente tinha, por exemplo, o Scott McTominay, que apesar de não ser um grandíssimo jogador, também era um jogador útil, estava sempre, foi titular por boa parte. Fazendo um golzinho, né? Fazia gol, foi titular junto com o Fred, né? Bom. Teve uma fase que ele foi titular junto com o Fred no meio de campo do Manchester. Então, assim, são jogadores úteis. Claro que eu não estou falando aqui que a gente tem que ter uma nova classe 92, onde vão subir... Quase impossível, meu amigo. Praticamente um time inteiro vai subir, vai ser titular e vai ser campeão. Pô, isso é uma coisa assim que a gente tem que esquecer que vai acontecer de novo, porque é muito complicado, é quase impossível mesmo. Mas eu falo assim, que não é subir qualquer jogador só por subir, é jogadores úteis de fato, e esse sim a gente tem uma expectativa maior. E aí é nessa parte que eu concordo com o Fred, nessa questão da expectativa, mas não tanto da gente gostar tanto assim da base. Eu acho que com o passar do tempo, principalmente a gente aqui que é torcedor aqui do Brasil, que está mais distante, que não tem essa relação tão próxima com os jogadores, que não vê tantos jogos da base assim, por exemplo, que não tem acesso a esses jogos, a gente não tem uma relação tão próxima assim com esses jogadores, não conhece tanto jogador assim. Quando chega um ou outro jogador, claro, a gente se empolga com ele, quer ver, mas não tem essa aproximação tão grande. Mas o que eu ia falar do Rashford nesse início da base é que o Rashford ele pulou uma etapa, ao meu ver. Normalmente a gente está vendo os jogadores aí da base do Manchester United, eles já sobem com 20, 21 anos, quase. É até estranho, porque aqui no Brasil a gente vê jogadores com 16 anos, né? Subindo com 17 já estão vendidos para a Europa. Já está vendido para a Europa com 17 anos, com 18 já foi. Né? Então, assim, no Manchester United, isso acontece, do jogador ele estrear um pouco mais tarde. Alguns são exceção, como, por exemplo, o caso do Kobe Mainoo, né, que já subiu também mais jovem, e o Rashford. O Rashford também foi uma exceção a essa regra, porque o Rashford, quando ele estreia, como o Fred citou aí, lá em 2016, inclusive eu lembro desse jogo, eu estava assistindo, que foi um jogo contra o Michelin. O Ivan Gaal. Isso, né? Um jogo contra o Michelin, que é um time lá da Dinamarca, pela Liga Europa, ele entra no lugar do Martial, que por incrível que pareça, se lesionou no jogo, né? Quem poderia imaginar? O Rashford entra nesse jogo, faz gol e tudo mais, enfim. Ele entra com 18 anos, então assim, ele pula essa etapa. E aí, cara, 2016 até 2025. São 9 anos com o Rashford. É muita coisa, já passou por muita coisa. E o pior de tudo, passou por muita coisa na pior fase da história do Manchester United. Claro, não é a pior fase da história, mas da história recente é. Né? Da história recente do Manchester United, com certeza essa é a pior fase. Então a gente não tem como dizer que ele não está desgastado, né? A relação que eu falei, a relação dele para com o clube e a torcida já está desgastada, né? Então, no atual momento é complicado, A gente não sabe também o que acontece nos treinamentos, porque o treino do Manchester United é fechado, e o Rubio Amorim ele chegou e já afastou o Rashford, né? Então, ele teve pouquíssimas chances, podemos dizer assim. E ao que tudo indica, não sei, isso aqui é um achismo meu, tô dando a minha opinião, parece que ele não treina com tanta intensidade assim, ou pelo menos demonstra estar um pouco desconexo em relação ao restante do elenco. Creio que o Amorim observou isso, e aí até um ponto, né, pro Amorim, apesar do Rashford, não digo ser um ídolo, mas ser um jogador importante na história recente do clube, por tudo que envolve o Rashford ali, não titubeou, afastou, não tá treinando, tá fazendo corpo mole, tá com algum problema extracampo, afastou, mesmo caso do Garnacho, enfim, não é o assunto desse vídeo, mas também cabe o mesmo exemplo.
afastou o Garnacho também, né? No caso do Rashford, eu vejo que não tem outra saída a não ser realmente ele ser emprestado ou posteriormente vendido, né? Então, o Rashford, que por sinal ele estreia muito bem, né? Ele estreou fazendo gol em Premier League, estreou fazendo gol em Champions League, ele estreou também fazendo gol pela seleção inglesa, então ele surge muito bem no Manchester United, apesar Decidindo o dele... clássico contra o Arsenal, ele decidiu um clássico contra o Arsenal logo no início de carreira também. Exato, apesar dele não ser um grande goleador na categoria de base, assim, não ser um fenômeno, mas ele surge no profissional muito bem. Então, é aquilo que a gente fala, né? Tem jogador que tem estrela, o Rashford, pelo menos ele no início da sua carreira, tinha muita estrela e talento, a gente sabe que ele tem até hoje, né? Desde aquela temporada de 30 gols e 9 assistências, eu mal vejo o Rashford sorrindo, cara. É algo muito pesado, assim. E me parece, infelizmente, que o Rashford é o produto perfeito dessa temporada, dessa década imperfeita do Manchester United. Ele é um jogador, um talento mal desenvolvido, mal treinado por diferentes treinadores e diferentes estilos. Ele nunca teve um Klopp, nunca teve um Guardiola, nunca teve um grande treinador. Talvez fosse o Ruben, mas não parece que chegou tarde demais. Um jogador apedrejado pela toxicidade que cerca o clube, os influencers e etc. E que também faz parte desse clima tóxico, né? O Rashford também tropeçou nas próprias pernas. Não à toa, de janeiro para cá, portanto, em menos de um ano, ele foi afastado do time por 2 treinadores diferentes. Por questões extracampo, inclusive. Não esqueçamos também do racismo, né? Isso não faz parte do Manchester United, isso faz parte dessa sociedade absolutamente doente em que a gente vive. O Rashford, cara, tem essa linha do tempo maior, portanto. Inclusive, eu lembro de ter entrevistado ele anos atrás, porque ele, torcedor, né, de arquibancada, de Old Trafford, com a família e tal. E eu lembro de perguntar para ele, porque eu tinha lido que ele gostava do Ronaldo Fenômeno. E ele estava na arquibancada de Old Trafford naquele jogo, foi 2003, 2004, em que o Ronaldo marca um hat-trick com a camisa do Real Madrid contra o Manchester United, aqui, pela Liga dos Campeões. Eu lembro de ter visto esse jogo ao vivo, e o Rashford estava na arquibancada, molequinho, olhando para uma influência, para um ídolo, enfim, uma inspiração. Então, assim, ele sai da arquibancada para o campo, que, mais uma vez, repito, representa o ambiente geral do clube, e numa linha do tempo um pouco mais recente, tem essa queda livre nos últimos dias, né, com o Ruben Amorim, afastado do jogo contra o City por questões extra e dentro de campo, dá uma entrevista para o conceituado jornalista inglês Henry Winter, por aqui, dizendo que quer um novo desafio, para bom entendedor, quer sair do Manchester United, e permanece afastado para o jogo contra o Tottenham, enquanto o Garnacho, que também foi afastado do jogo contra o City, voltou para o jogo contra o Tottenham. Rapidamente aqui, não tomarei tanto tempo, mas tu citou o Garnacho e agora ele cita o Garnacho também, e num ponto que eu queria destacar, a resposta dada pelo jogador afastado. Porque eu acho que a maioria dos torcedores, pelo menos, concordou com o afastamento do Garnacho e do Rashford por questões de dentro de campo, porque a gente não conhece tanto assim o extracampo, a gente não vive o dia a dia do Manchester United em loco, né? A gente vive através das notícias. Mas acho que a maioria concordou porque, de fato, naquele momento, a gente estava vendo um Garnacho muito mal, tropeçando nas próprias pernas, né? Literalmente, praticamente assim, durante os jogos. E a gente estava vendo o Rashford de uma maneira assim que... assim, sem querer jogar bola. Acho que é isso, a expressão é essa. Assim, um sem cara vontade, que não... né? A gente via a falta de vontade dele dentro de campo. O Ele Fred falou, até fala... sem sorrir, né? Ele nunca mais viu o Rashford sorrindo dentro de campo, E é né? verdade. Acho que é isso. E é verdade, pô. E é verdade. Assim, a gente não vê o Rashford parecer que está contente jogando futebol no Manchester United, cara. Isso já está com algum tempo, de fato. Mas o que eu queria destacar era justamente isso. A resposta. O que o Garnacho fez de diferente do Rashford, ou o que o Rashford fez de diferente do Garnacho, como bem entender, para que o Garnacho voltasse a ter a oportunidade de atuar. Inclusive, no último jogo, agora contra o Liverpool, o Garnacho entrou no jogo, foi importante, dando assistência para o gol do Amad Diallo. E o Rashford, o contrário. O Rashford voltou a ser relacionado numa partida onde a gente estava completamente desfalcado. Não né? entrou.
não entrou, né? Ele foi para o banco de reservas, não entrou, e só foi para o banco de reservas porque a gente estava desfalcado. Porque a gente estava sem o Mason Mount lesionado para variar, a gente estava sem o Bruno Fernandes também, que estava suspenso naquela partida, e sem o Ugarte, que também estava suspenso. E o Eriksen, que também estava machucado. Aliás, minto, o Eriksen jogou. Que é o Eriksen, o Eriksen foi titular. O Eriksen foi titular, perdão. Mas enfim, a gente estava sem esses nomes e acabou, então, o Rashford indo para o banco e não jogou. Ficou no banco lá os 90 minutos. E o que o Rashford ainda fez em toda essa história? Foi dar uma entrevista, cara. Eu acho assim, velho, que... Aí pegou mal. E não tem como não pegar mal, Daniel. Não tem como, porque você acabou de ser afastado pelo clube por um treinador que acabou de chegar. Tudo o que o treinador menos quer, tudo que o clube menos quer é que você piore a sua situação. Sim, qualquer coisa que ele falasse naquela entrevista, mesmo se ele fosse para a entrevista falar, o Rubem Amorim tá certo, ele é o melhor treinador do planeta que eu já vi na minha vida e ele é muito bonito. Se ele fosse falar isso na entrevista, ele já ia estar criando polêmica. E aí o cara Sim. vai e me diz que quer uma nova experiência, um novo desafio, tudo mais. Cara, é sério. Eu tenho para mim ou é uma falta total de noção ou é propositalmente querer criar caso, querer criar confusão, querer dar Não uma é resposta possível que errada. ele não tenha um assessor, né, para encostar nele e falar, não dá essa declaração, não dá essa entrevista, fica quietinho, faz feijão com arroz ali, treina, se dedica, não é momento de dar entrevista, não é momento de alimentar a imprensa. Eu duvido que não tenha uma pessoa que com o mínimo, né, de inteligência para encostar nele nesse momento e falar isso. Então, acredito que foi intencional sim, cara. Então, aí eu vou concordar com o Rubem Amorim. Depois disso, não tem como voltar, né? O Rashford pro grupo principal e relacionar e ser titular. Cara, mantém afastado e tenta negociar o mais rápido possível, mesmo que seja por empréstimo, né? O Rashford tem 27 anos. Aí, Ele, só um nessa detalhe. temporada de 30 gols e 9 assistências, renovou o contrato. Sim. Ele acabou de falar, né? Tem 27 anos, ele é de 97, né? Então, se ele assistiu o Manchester United 4, Real Madrid 3, hat-trick de Ronaldo Fenômeno em Old Trafford, ele tinha 6 anos, rapaz. Pequeno Rashford na arquibancada de Old Trafford assistindo aí o nosso grandíssimo Ronaldo Fenômeno acabar com o Manchester United em Old Trafford e sair aplaudido. Exato. Eu não sei porque eu tenho essa lembrança também desse jogo. Eu não sou tão mais velho assim do que o Rashford, mas nessa época eu já tinha, sei lá, uns 12 anos, eu acho. E eu tenho essa lembrança desse dobro jogo. da idade do Rashford. É verdade, né? Fato. Falei besteira. Mas enfim, eu lembro desse jogo, eu tenho essa lembrança. Por mais 5, portanto vai até 2028. E ganha um dos maiores salários de todo o elenco do Manchester United, está no mesmo patamar de Casemiro, por exemplo. E dizem que o United quer negociar por cerca de 40 milhões de libras. Seria uma bela ajuda para o fair play financeiro do clube, porque vender jogador da base é lucro total, né? Você não tira nada porque você não comprou. Então, para a contabilidade faz todo sentido, vide vendas como, por exemplo, a do McTominay, né, para o Napoli. Foi necessário para o fair play financeiro. O meu ponto é, um salário enorme de top da Premier League e 40 milhões, 27 anos, que vem de 2 temporadas ruins. Uma temporada e pouquinho agora, vai. Quem é que vai se arriscar? Qual que é o mercado que o Rashford tem? Eu sinto que nesse momento o Rashford não vai dar um passo para o lado, muito menos para cima, acho que é para baixo. Portanto, ouço alguém falar de Arsenal, não vejo muito sentido. O Arsenal precisa de um homem-gol, de um centroavante. Tudo bem que ali na esquerda, Trossard e Martinelli estão muito erráticos, mas não sei se o Arsenal vai querer investir no Rashford. PSG pode ser um possível comprador. A Arábia Saudita me parece terrível, né? Nessa idade, para a Arábia Saudita seria muito ruim para o Rashford. Será que ele pode ser emprestado? Meio Sancho? Pode ser, não sei. Ou Sterling, né? Do Chelsea, para o Arsenal. Não sei, cara. Não sei, mas não me parece ter um leque muito grande de opções para o Rashford. O Amorim disse que o novo desafio do Rashford já está aqui, que é nessa tentativa de reconstrução do Manchester United. Vamos ver se ele compra isso, vamos ver se essa relação consegue ser costurada, consegue ser recuperada. Seria bonito, mas, repito, eu entendo ele querer sair e eu entendo o Manchester United querer negociá-lo. Mas, repito, que eu acho... Tô me repetindo muito, né? Mas eu acho triste. Acho realmente triste. Simbolicamente é muito triste. Passando rapidamente pelo caso do Dan Ashworth.
Só antes da gente passar também junto com Sim, o queria Fred finalizar para também. o Dan Ashworth, eu até destaquei aqui, escrevi aqui no meu papelzinho aqui de bloco de notas aqui, um ponto que ele citou ali a idade do Rashford, inclusive tu destacou também os 27 anos do Rashford. Esse era o momento do Rashford estar no seu auge. Sim. Era no momento de estar no seu auge físico, no seu auge técnico, porque nesse momento agora ele já é um jogador maduro, um jogador que já passou por experiências dentro do futebol importantes, que a gente sabe que a gente cobra muitos jogadores muito jovens. Por exemplo, agora a gente tem aqui no Manchester United um elenco muito, muito, muito jovem. E a gente está cobrando ele como se os caras fossem, sim, todos super experientes. Porque a gente tem até o De Ligt, que foi contratado por uma bala, ele é muito jovem. Né? A gente já vê o De Ligt há muito tempo aí rodando aí nos principais clubes da Europa. Já está sendo criticado. Está sendo criticado, não tem essa. Aí a gente tem o Lenny Yoro, que acabou de chegar por 18 anos também. O Højlund, que é um centroavante muito jovem e que eu acho que hoje em dia já tem mais de 70% da torcida do Manchester United que trocaria o Højlund. Não, 100% da torcida do Manchester United trocaria o Højlund pelo menos pelo Gyökeres. O Gyökeres que na idade do Højlund estava fazendo muito menos do que o Højlund, que estava na segunda divisão inglesa e de lá saiu inclusive para jogar na Liga Portuguesa. Ou seja, a gente está cobrando jogadores muito, muito jovens. O Rashford, que já passou por essa fase, que jogou bem nessa época da vida dele, né, quando ele era mais jovem, que se mostrava um jogador muito importante. Se mostrava, não, ele era um jogador muito importante para o Manchester United naquele momento. Hoje era para estar no seu auge físico, técnico, como eu já disse, maturidade também, era para estar agora. E é tudo ao inverso. Os anos foram passando, o Rashford foi caindo de rendimento. A última boa fase que a gente teve do Rashford, uma boa fase de verdade mesmo, foi na primeira temporada do Erik ten Hag, quando o time não sofreu, por exemplo, com a questão das lesões, né? Que o time ficou completo praticamente a temporada toda. Foi aquele último momento que a gente viu uma boa temporada do Rashford. Mas, enfim, a gente está falando aqui de um jogador que, como eu disse, deveria estar no seu auge e que está já em declínio. E aí tudo isso corrobora com a ideia de que é o momento, de fato, dele deixar o Manchester United, é o que tudo indica. É triste, né, Vitor? É triste porque nós, como torcedores ali, fãs do Rashford, a gente quer o melhor, né? Tanto para ele quanto para o clube, e nesse momento a única saída que a gente vê é realmente que o Rashford, assim, seja transferido para uma outra equipe. O Fred Caldeira falou sobre a pedida do Manchester United de 40 milhões. Nessa janela de transferência, pessoal, em janeiro, impossível, ninguém vai pagar. O empréstimo já é difícil, por quê? Porque ele ganha um salário altíssimo, então não é qualquer clube que vai querer bancar 100% do salário. Provavelmente virá proposta, até como surgiu aí nos últimos dias, uma proposta do Milan, especulou-se, né, que aí o Milan arcaria com 30% do salário e o Manchester United com 70%, algo assim, né? Ficaria meio inviável uma negociação nesses moldes. Mas mesmo que seja, sei lá, 50%, né, rachar ali o salário, não é o ideal para as finanças do clube. O ideal é que fosse 100%, né, integral, pago pelo novo clube, mas como ele ganha um salário muito alto, eu acho muito difícil essa negociação acontecer, a menos que o Manchester acabe cedendo aí e pague um percentual alto do salário para só realocar o Rashford em outra equipe, né? Mas, novamente, é uma pena, né? Esse vídeo do Fred já tem, se eu não me engano, 2 semanas. Ele é anterior à entrevista do Rashford, né? Que ele fala ali tudo que ele está à disposição, aberto ali para uma nova... Não, ele citou a entrevista, então foi logo depois, né? Eu acho que foi logo depois da entrevista. Eu acho que foi no próximo dia, no outro dia, verdade. Isso. Mas assim, o que eu queria pegar o gancho é que ele fala que, talvez, né, seja possível reatar essa relação ali, que o Amorim comenta. Eu acho que isso é mais da boca para fora, porque internamente eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, não vejo a mensagem ela é muito clara, né, Dani? A mensagem do Amorim de não colocá-lo de volta, não colocar em campo quando ele tinha disposição também e tal. Eu acho relacionou, que não colocou em campo e no jogo seguinte nem relacionou. Então, e aí
Dizem, né, que no último jogo ele ficou fora, né, contra o Liverpool, porque estava com uma doença, né? Isso. Não sei, meio estranho. E foi no momento onde ele, salvo engano, ele foi flagrado na noite de Manchester, um dia depois do jogo, que ele não tinha sido relacionado. Então, cara, é uma sequência de atos Problema de cabeça, né? Exato. É uma sequência de atos assim do Rashford que a gente entende como sendo de um jogador que já não se importa mais tanto, sabe? Sabe? Acho que todo mundo já teve essa fase na vida, né, Daniel? Assim, quando a gente está num trabalho que a gente não está curtindo mais, a gente começa a dar um migué, a gente começa a dar um... sim. Acho que esse é o momento exato que a gente está vendo do Rashford agora. Enfim, é uma página aí que... Agora sim, cara, a gente tem uma complicação para fazer, porque o Rashford ganha muito dinheiro, o Manchester United vai querer ganhar um dinheiro também por conta do fair play financeiro, é importante para o clube. E, cara, vai ser tudo muito complicado. A gente ainda tem contrato com o Rashford até 2028. Pode ser um problema que pode se estender com o Manchester United por 3 temporadas, cara. Assim, não, mas tem que cortar logo. Se não conseguir emprestar agora, tem que tentar vender na próxima janela de inverno e, em último caso, emprestar. Nem que arque metade do salário aí, que não é o ideal, mas não tem condição. Tem que desonerar a folha de pagamento e Rashford, Casemiro, Mason Mount, esses jogadores que têm os maiores salários. Infelizmente, meus amigos, estarão deixando Old Trafford com certeza nas próximas janelas. É isso, a gente vai continuar agora aqui no vídeo do Fred. Agora ele fala do Dan Ashworth, que inclusive é uma página que tá com 2 semanas, mas a gente até já esqueceu. Tanta coisa que acontece, né? Acontece tanta coisa assim, uma atrás da outra, e o Dan Ashworth, que era o nosso diretor de futebol, que foi demitido educadamente, né? Ele foi demitido em comum acordo com o Manchester United. Sim, é uma forma bonita de dizer que ele foi mandado embora. Que eu não comentei aqui no canal, basicamente o Ashworth, ele foi um diretor contratado pelo Manchester United, pela nova gestão de futebol, para ser o diretor de futebol. O United esperou 5 meses para ele se liberar do Newcastle, estava empregado trabalhando no rival da Premier League. Pagou entre 2 e 3 milhões, parece, de libras pela rescisão do Newcastle, e em menos de 6 meses demite o Dan Ashworth. As reportagens mais confiáveis sobre o caso apontam uma falta de alinhamento, né? Por exemplo, o Ashworth foi o cara que quis manter o Ten Hag. O Ashworth era um cara que, depois da corda do Ten Hag romper, querer nomes como Southgate, ou o próprio Eddie Howe, do Newcastle, o Thomas Frank, do Brentford. Aí ele também tá de putaria com a nossa cara, né, irmão? Ele pediu a demissão, né? Southgate, pelo amor de Deus, ele tava doido pela... Gente... Eu acho que ele era um infiltrado, hein? Cara, pelo amor de Deus. Torcedor do City infiltrado. Loucura. Southgate. E a diretoria não queria isso, né? O Barberrada, o novo CEO, não queria isso. Enfim, houve uma desconexão ali. Eu acho um caso bizarro. Como que você espera 5 meses por alguém e paga um plural de milhões de libras por esse alguém sem ter certeza do alinhamento de ideias? A entrevista foi bem feita mesmo, então? As pessoas conheciam o Ashworth? A ordem de chegada foi Ashworth e depois Berrada, se não me engano. Será que a chegada do Berrada meio que deixou isso mais flagrante, né? O novo chefe do cara já contratado não teria contratado ele? Eu entendo e discordo dessas ideias do Ashworth, né, de manter o Ten Hag, já disse aqui que foi um erro, na época, inclusive. E, evidentemente, Southgate e Eddie Howe não... O Thomas Frank eu acho muito interessante, mas o Southgate e Eddie Howe não. O Ruben Amorim foi uma escolha muito melhor. Eu não discordo da demissão, eu discordo da contratação. Como que você contrata alguém para demitir? Você esperou tanto tempo quanto teve essa pessoa. E essa grana que o United pagou para o Newcastle e que vai pagar para ele por um contrato rescindido de maneira prematura, soa ainda mais feia quando você entra no terceiro tópico aqui do vídeo, que é um traço muito, muito ruim, muito cruel e sádico até certo ponto da gestão do Ratcliffe, que é
deixa eu pausar antes aqui, né? Ele fechou ali o assunto Ashford, vamos fechar por aqui também. De fato, o desenrolar dos fatos nessa situação do Ashford, ela é muito feia, né? Assim, quando sai, eu lembro exatamente desse dia, foi um sábado pela manhã, não, um domingo pela manhã. A gente tinha jogado no sábado contra o Nottingham Forest. Assim, eu posso estar errando um dia ou outro, mas eu acho que foi isso mesmo. Era um domingo pela manhã. Isso, a gente tinha perdido para o Nottingham Forest dentro de casa, 3-0. E naquele dia foi assim, logo pela manhã. Eu lembro disso por quê? Porque eu estava acordado, eu acordei bem cedo naquele dia, porque ia ter corrida de Fórmula 1, eu sou apaixonado por Fórmula 1, ia ter corrida do Gabriel Bortoleto mais cedo do que a Fórmula 1, ou seja, né, eu tinha que acordar bem mais cedo, eu acordei ali 6 da manhã. E logo quando eu acordei já estava rolando essa bomba aí da saída em comum acordo do Dan Ashworth com do Manchester United. E, cara, o primeiro pensamento que a gente tem, Daniel, eu tenho certeza que foi compartilhado com você, porque todo mundo pensou a mesma coisa, foi: que caralhos que o Manchester United tá fazendo? Que loucura é essa? Que maluquice foi essa, assim, de uma hora para outra? Aí depois, beleza, depois foram chegando as informações de porquê da demissão, e aí o pano começa a ser passado, né? Pô, ele quis manter o Ten Hag sozinho, ele queria, depois da demissão do Ten Hag... Manteve, né? Convenceu a nova diretoria. Ele manteve, exatamente, não e não deu certo. Ele renovou, além de manter, porque o contrato do Ten Hag ia até o final dessa temporada, não precisava fazer nada. Ele manteve, não demitiu, manteve e renovou ainda. Isso, é verdade. Ele conseguiu fazer isso porque, pelo que diz toda a diretoria do Manchester United, e aqui a gente inclui o dono, né, que é o Ratcliffe, o Omar Berrada, que chegou depois, o Jason Wilcox, que é o diretor técnico, enfim, todo mundo queria que o Ten Hag saísse. O Ratcliffe, o Dan Ashworth era o único que queria que ele permanecesse, e aí aconteceu isso que o Daniel citou, que foi da renovação e tudo mais. Enfim, eu esqueci o que eu estava falando, mas deixa eu seguir. Dessa situação do Ashworth, depois apareceram as informações que ele queria a manutenção, ele quis a manutenção, conseguiu a manutenção do Ten Hag, renovou o contrato com o Ten Hag, demitiu, e quando ele demitiu, ele queria trazer nomes como, por exemplo, o abençoado do Southgate, que eu acho que no planeta Terra inteiro todos criticam o Southgate, né? Apesar dos trabalhos na Inglaterra, por algum motivo, ele chegar nas finais e tudo mais, mas todo mundo entende que não a Inglaterra chegava nas finais apesar do Southgate, e não por conta do trabalho do Southgate. Enfim, como chegaram essas informações depois, a gente esquece meio dessa bizarrice que foi a demissão, né? Porque, assim, depois que a gente entende o motivo, a gente, tudo bem. Então, realmente, era para ter demitido esse cara. Porém, a situação ainda é feia. Não deixa de ser um erro, né, Vitor? Não deixa de ser um erro. Não deixa de ser um erro. Porque você contrata um profissional, ele fica menos de 6 meses, ficou 5 meses e pouco. Aliás, você contrata, você paga para contratar esse profissional, paga para tirar ele da outra empresa, digamos assim, do Newcastle. Então, você teve o custo para contratar, o custo, né, dos salários. Em menos de 6 meses, você demite, tendo que pagar o restante do contrato, a indenização dele, e ele deixa um legado que é o quê? Um ex-treinador que ele renovou o contrato, que claramente foi uma decisão equivocada, mas ok, renovou, e ainda o Manchester teve que pagar uma multa maior na rescisão por causa dessa renovação. Então o Manchester pagou uma multa maior para demitir o Ten Hag, sendo que se não houvesse a renovação, teria sido um valor bem menor. Então, financeiramente, a trajetória do Dan Ashworth do Manchester United foi terrível. E aí você me fala, né? Poxa, toda a diretoria, o Omar Berrada, o Wilcox, o Sir Jim Ratcliffe estavam contra a renovação, ou pelo menos a manutenção do Ten Hag, e só o Ashworth estava a favor, né? Só ele era favorável, e mesmo assim ele conseguiu fazer a palavra dele se sobressair em relação a todo o restante da diretoria, até o chefe dele. Poxa,
Que poder de convencimento bom desse cara, né? Assim, impressionante. Mas, meus amigos, águas passadas, acho que se tudo isso que a gente soube, né, das informações, tudo isso que foi noticiado aí, realmente é verdade, acreditamos, né, que seja, porque as fontes são confiáveis, a demissão era algo esperado, né, depois de todos essa desconexão de ideias, né, entre Dan Ashwood e o restante da diretoria. Não tem como uma empresa, enfim, uma sociedade dar certo se 2, 3 querem algo, pensam de uma forma, o outro pensa de outro jeito, e um quer puxar para um lado, outro para o outro. Não dá, tem que ter um alinhamento de ideias e todo mundo mirar um horizonte, né? Então, acho que foi acertado, apesar, né, do lado financeiro ter sido prejudicado com tudo isso. E a gente só tá no meio da temporada, tá? Exato. Parece que a gente já tá fazendo... da base da pirâmide. Parece que a gente já tá fazendo aqui passando a régua na temporada, né? Poxa, aconteceu tanta coisa, a gente tá no meio da temporada recém. A gente tá em janeiro. Enquanto ele vai lá e derrama dinheiro numa renovação do Ten Hag com uma rescisão prematura, numa rescisão do Dan Ashworth com outra rescisão prematura, ele vai lá e demite 250 funcionários que trabalhavam aqui em Manchester. Ele reduz o bônus de Natal dos funcionários do Manchester United. Ele aumenta o preço dos ingressos, inclusive das crianças. Ele corta os bônus de jogo dos stewards de Old Trafford. É um clube que antigamente costumava, quando o steward completava 25 anos de casa, o Sir Alex Ferguson dava um relógio feito pelo clube para esse funcionário. E agora a gente está cortando os bônus. Aqui na Inglaterra, os stewards geralmente, tá, são pessoas de mais idade, aposentados que ou ainda querem se sentir úteis para o mercado de trabalho, ou querem distrair a própria cabeça, ou precisam daquela grana, e estão ali trabalhando nos estádios. Eu acho bonito ver essa galera, a não ser quando está precisando da grana, porque não deveria precisar de uma sociedade bem funcional, né? Ainda mais num país rico como esse. Mas quando é alguém que você vê que está ali por prazer, né? Trabalhando no clube de coração com 75 anos de idade, ajudando o torcedor e jornalista, e você vê que essa gestão está querendo cortar, economizar dinheiro, tirando grana dessa galera, enquanto erra a torta direito. Eu sei que o futebol é pro futebol e o restante ronda o futebol. Mas eu acho terrível, cara, que o novo gestor de futebol do clube perca de cara a noção da missão comunitária que um clube de futebol tem e a elegância no trato com os próprios funcionários, sabe? Talvez eu estivesse errado de esperar alguma coisa diferente de um bilionário, né? Mas eu acho um absurdo. Um cara que se diz torcedor do Manchester United desde moleque e que se diz entender a importância dos laços comunitários e tá cortando muitos deles. Logo de cara, assim. Para economizar o quê? O aumento do preço dos ingressos parece que vai dar 1 milhão e pouco a mais por ano para o Manchester United. Menos do que pagou na rescisão do Ashworth, por exemplo. Parte da torcida já disse que o Ratcliffe é tão ruim quanto um Glazer. No aspecto moral, não tem nenhuma dúvida. Agora não tem nenhuma dúvida. É claro que, no fim das contas, o que vai... Isso. Sabe que tudo isso só está acontecendo por conta de uma péssima administração dos Glazers nos últimos, sei lá, 10, 12 anos. Porque nada disso precisaria acontecer se não houvesse tanta contratação de jogador de forma errada, de forma equivocada, pagando caminhões, né, absurdos de dinheiro, que eu posso ficar um dia inteiro citando aqui, mas só os dois aqui rapidamente. Anthony por quase 100 milhões de euros, Mason Mount por quase 60, 70 milhões. Assim, são desperdícios, né? Ele falou que, obviamente, o clube de futebol, o que é a principal fonte ali, o principal motivo do clube existir é exatamente futebol, mas tem as pessoas que cercam tudo, né? E que fazem a coisa acontecer. Nada disso, pessoal, seria necessário se não houvesse tanta incompetência, tanta cagada dos Glazers na última década. Então, é muita contratação errada e de forma equivocada, com salários altíssimos e contratos longos. Uma hora, a conta chega, meu amigo. E o Ratcliffe, ele é um empresário, multimilionário, bilionário, enfim, mas ele vai pensar com a cabeça de empresário. Ele vai olhar e administrar o clube como uma empresa.
e a gente sabe que vai haver cortes de custos, né? Eu lamento muito tudo isso acontecer. Eu sei que ele tem que cortar custos. O Fred não comentou, mas também a festa de final de ano do clube não aconteceu, ele cancelou a festa. Tem uma... não vou me recordar agora o nome exatamente, mas o clube ele faz uma doação, se eu não me engano, é de 40 mil libras todos os anos para uma instituição ali de jogadores que não tiveram tanto sucesso na carreira assim, ex-jogadores, e o clube faz uma doação, né, para essa instituição. Ele cortou essa doação também, então ele está enxugando custos de todos os lados. E é o que eu falei, se não houvesse tanta decisão equivocada, né, de forma dos Glazers nas últimas décadas, nada disso estaria acontecendo. Mas entendo também, por outro lado, entendo que tem que apertar o cinto agora para que lá na frente a gente consiga voltar, né, a respirar, voltar a almejar, né, dias melhores aí para o Manchester United. Mas é realmente lamentável tudo isso que está acontecendo. Eu não tenho uma visão tão romântica, assim, se é que a gente pode usar essa palavra, do que o Fred, quando ele fala, o dono ele precisa ter uma relação com os stewards, com os funcionários, com a comunidade, tá? Eu não tenho uma relação tão romântica assim, porque eu acho que eu já não sei, eu acho que eu já perdi essa fé nesse tipo desse tipo de situação. Mas assim, de tudo isso, para mim, o que pega mais é a questão da imagem. A imagem que ele passa. Ao meu ver, quando você faz uma besteira como fez nesse início de temporada aí, de renovar o contrato com o treinador, depois demite, paga uma bala, contrata um diretor, depois demite também, isso tudo em poucos meses. Junta isso com o fato dele estar cortando na carne daqueles que menos ganham, aí sim, aí é uma parada que realmente fica feio, a imagem fica arranhada. Se o Ratcliffe chega, faz esses cortes que ele estava fazendo e na parte futebolística da coisa, ele mantém uma linha de trabalho da mesma forma, beleza. Tipo assim, não, é um novo dono, ele faz o que ele bem quiser, ele não comprou, é dele, ele faz do jeito que ele bem entender. Agora a questão você não pode ter um jogador com salário de 300 mil libras semanais e cortar o bônus de um funcionário que recebe, sei lá, 2 mil libras. Não sei, até, né? Talvez Menos, eu esteja aqui. né? Menos do que isso. Enfim. Aí sim, aí fica uma situação complicada. E a questão do preço dos ingressos que ele falou, de aumentar o preço dos ingressos, cara, a gente está falando do Manchester United, óbvio, é o nosso clube, é o tema da gente aqui, mas todos os clubes aumentaram o preço do ingresso. Salvo engano, apenas o Fulham não aumentou o preço do ingresso nessa última temporada. Então, sim, obviamente, a gente tem que trazer em consideração, a gente tem que discutir isso, mas não é um erro só do Manchester United, é uma questão de mercado. Se todo mundo está aumentando, eu acho que a discussão em cima do Manchester United disso dá uma diminuída. E a gente sabe que o Manchester também está se preparando aí para um novo estádio, né? Então, sim, tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses cortes e tudo mais, tem esse pensamento de uma reforma de Old Trafford ou da construção de um novo estádio, que é o que eu acho que vai acontecer aí a partir da próxima temporada. Moldar a imagem dele é o campo e bola, né? E ele pode ser essa pessoa moralmente ruim, na minha opinião, você não precisa concordar comigo, e ainda assim ser alguém muito capaz e competente como gestor de futebol do clube. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, inclusive, já tinha elogiado lá atrás as indicações para a montagem da diretoria e tal. Mas essa derrota moral já veio. Enfim, queria tirar esses temas aqui da fila de pensamentos e dividir com vocês. Deixe suas impressões nos comentários, se possível. Até o próximo vídeo. Tá aí, fechamos esse react aqui do Fred Caldeira. Acho que eu errei aqui o coisinha. Acertei agora. Acho que sim, tá certo. Não sei. Onde é? Pronto, boa. Agora sim. Esse aí. Enfim, fechamos esse react. Alguns assuntos um pouco mais ultrapassados, principalmente esses últimos dois aí, que não estão tão em discussão agora nesse momento, né?
que é o Sim. Dan Rashford e o fato do Ratcliffe, mas o do Rashford ainda é um assunto quente, um assunto que se viu aí para a gente discutir um pouco, opinar um pouco sobre essa questão e, claro, falar sobre essa situação de um jogador que tem um carinho especial do torcedor. Até os torcedores que querem a saída do Rashford, que não aguentam mais ver o Rashford, concordam que ele é um jogador que tem um carinho especial, porque, de fato, tem essa relação íntima com o Manchester United desde muito novo. E, cara, é um jogador que a gente está vendo aí há quase 10 anos, né, cara? É uma vida que a gente está acostumado a ver o Rashford, né, Dani? Exatamente, Vitor. E acho que foi muito válido a gente ter feito esse react aí, apesar de já ter alguns dias do lançamento desse vídeo do Fred, mas como você falou, o assunto do Rashford ele é um assunto bem quente, uma pauta quente ainda no Manchester United, e a gente espera que seja resolvido da melhor maneira possível, né? Agora, até convidar a galera aí para deixar nos comentários a opinião, né? Sua opinião sobre esse assunto, sobre o Rashford deve ficar, deve sair, você acha que ainda cabe uma segunda chance para ele tentar, né, recuperar aí o futebol dele no Manchester United, ou você acha que o melhor é realmente ele procurar novos ares, um novo clube, ser emprestado e depois retornar, ou você acha que ser mais radical, já acha que tem que se vender, que não tem mais solução ali pro Marcus Rashford? Então a gente quer saber a sua opinião e deixar a galera interagir nos comentários, né, Vitor? Exatamente. Por favor, deixe a sua opinião, fale aí o que você acha do Rashford, da situação do Dan Rashford também, do Ratcliffe também, enfim. Fiquem à vontade, a casa de vocês, são vocês que fazem o canal Man United BR. E encerramos por aqui. Até o próximo react, né, Daniel? Daqui a pouco a gente volta aí com novos reacts para a galera conferir e opinar junto com a gente. Valeu! Exatamente. Um abraço. Até o próximo.